Em outros podcasts, você disse que ainda haveria outras considerações adicionais. É o seguinte, eu disse que a empresa poderia fazer uma exclusão adicional de até 80% do valor das despesas com o desenvolvimento dos projetos. Na verdade, a exclusão varia entre 60%, 70% e 80% desse valor. Como é isso? Independentemente de condições, o mínimo que pode ser excluído é 60% das despesas. Todavia, se a empresa aumentar o número médio de pesquisadores em um ano em até 5% em relação ao ano anterior, a exclusão passa a ser de 70% do valor das despesas. E se aumentar esse número em mais do que 5%, a exclusão passa a 80%. É um incentivo à contratação de pessoas. Outra consideração é que o valor excluído se constitui o que em auditoria se chama diferença permanente. O que é isso? É que o valor excluído nunca mais precisa ser readicionado em anos futuros. Excluiu, está excluído e não se fala mais nisso. Mais uma consideração é que a empresa economiza 34% do valor excluído, que é a alíquota combinada do imposto de renda e da contribuição social, de 25% mais 9%. Exemplificando, se uma empresa despendeu R$1 milhão no desenvolvimento de projetos, ela vai poder economizar até 34% de 80% de R$1 milhão, ou seja, R$272 mil. Agora eu pergunto, é ou não é imperdível esse incentivo? Bom, você disse que são basicamente 3 incentivos que existem às atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Você acabou de descrever o incentivo das despesas. Quais são os outros 2? Vou descrever o segundo incentivo, que é o endereçado à aquisição de ativos. Estou falando de equipamentos novos. Esse incentivo não se aplica a equipamentos usados. O aspecto mais importante é que o incentivo não é dirigido à aquisição de qualquer ativo. Ele é dirigido às aquisições de ativos indispensáveis ao desenvolvimento dos projetos. Como ele funciona? Digamos que uma empresa tenha adquirido um ativo em janeiro de um ano base por R$2 milhões. Vamos imaginar que a taxa de depreciação desse ativo seja 10% ao ano. Então, ao fim desse ano base, a empresa terá lançado como depreciação o valor de R$200 mil. Qual é o incentivo? A empresa pode fazer uma exclusão adicional do restante do custo integral do equipamento para efeito de apuração do lucro real dentro do próprio ano base. Usando os números de nosso exemplo, a empresa pode fazer uma exclusão adicional de R$1,8 milhão e economizar 34% desse valor, que arredondando seria aproximadamente R$600 mil. Só que esse incentivo possui uma característica diferente do primeiro. A exclusão foi feita apenas para fins fiscais, ou seja, na contabilidade eu ainda tenho um saldo de custo de R$1,8 milhão, que nos anos seguintes terão de ser depreciados. Acontece que as depreciações feitas nos 9 anos seguintes estão incluídas no R$1,8 milhão que eu já excluí aceleradamente. O que fazer então? Obviamente, essas depreciações adicionais não poderão ser dedutíveis, pois eu, senão, estaria dobrando o seu valor. O que fazer? Eu tenho de adicionar novamente esse valor para efeito de apuração dos impostos nos anos seguintes. É o que em auditoria se chama de diferença temporária. Você então perguntará, então eu tenho de adicionar o valor de excluir tudo de novo? O que eu ganho com isso? Seu ganho terá sido financeiro, pois essas exclusões são feitas por seu valor histórico. Usando os números do meu exemplo, é como se você tomasse um empréstimo do governo de R$600 mil para pagar em 10 anos sem juros. É ou não é um incentivo imperdível? Ainda temos de falar sobre o incentivo do IPI. Mesmo que sua empresa não esteja sujeita ao IPI, não deixe de ouvir o próximo podcast. Se você quiser saber mais sobre esse tema, ouça o próximo podcast. Você encontrará mais respostas de questões importantes desse tema, que pode vir a ajudar a sua empresa a se beneficiar também deste incentivo. Caso queira uma consulta, telefone para 11 96473 1414. Tenho certeza de que ele terá um grande prazer de conversar com você. Até lá!